por que ser pastor? Como é que surge a história dessa função, que é a principal. Você é o porta-voz de Deus para aquele tanto de gente que está ali te vendo. Como é que veio essa construção, principalmente na igreja de Teoflotone, que a maioria das pessoas estão assistindo a gente, e aí eu já vou deixar uma brecha para você trazer para a gente esse chamado de Deus, porque eu, por exemplo, sou um cara que gosta de falar demais, não à toa jantar num podcast. É verdade. E eu falo com minha esposa isso, amor, de vez em quando eu fico escutando Marciano falando e eu fico doido, me imaginando, falando de lá de cima, para esse tanto de gente. Deve ser uma sensação maravilhosa. Aí eu me freio, falei, espera lá, até onde é chamado e até onde é vaidade? Isso. Esse é o ponto. Então conta pra gente a história da igreja de Teoflotone, como chega a pastor e como é que diferencia o chamado do Senhor de uma vaidade. Ótima pergunta. Ricardo, o chamado, a gente sabe quando você tem chamado. Eu vou usar uma frase aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, num livro dele chamado De Pastor a Pastor, que ele diz assim, você sabe quando uma pessoa tem um chamado, não é quando as outras portas profissionais estão fechadas para ele e ele opta por entrar pela porta do chamado. Isso aí é cabide de emprego. Você identifica um verdadeiro chamado quando as outras portas estão abertas e você opta pela porta do chamado ministerial, que foi o meu caso. Eu tinha as portas profissionais abertas, graças a Deus, sempre tive uma boa entrada e saída, né, jurídica em Teoflotone e região, mas chegou uma hora que falava mais alto a voz do chamado. Vou te falar uma coisa com toda sinceridade. No meu caso, não foi eu querendo ser. Eu fugi disso o quanto eu pude fugir. Eu trabalhei para sair fora disso o tempo todo. Sou filho de pastor e por ser filho de pastor eu não queria isso na minha vida. Simples assim. Não queria e não é para mim. Mas eu sabia que havia algo dentro de mim que era nasci para falar. Lá no Alfredo Sá, estudei no Alfredo Sá e foi o meu primeiro púlpito. Eu começava a pregar nos intervalos na escola junto com alguns colegas. Então estava ali tocando, cantando e pregando para as pessoas. Cheguei na FENORTE, estudei na FENORTE, estou ali estudando. Chegava nas quarta-feira, estava ministrando junto com alguns outros colegas. Então, isso veio me acompanhando. Então, eu sempre falava, não, para mim pregar a palavra de Deus, eu não preciso ser pastor. E fato, não preciso ser. Só que chega uma hora que a responsabilidade vai pegando em você. E fui para o caminho dos concursos jurídicos, estava, graças a Deus, indo bem, caminhada, até que chegou uma hora que eu falei, eu estou fugindo de algo que é maior do que eu. Sabe? E quando não foi uma queda de braço, foi o Senhor mostrando para mim, dizendo assim, olha, você pode ser bem sucedido nas outras coisas, mas você nasceu para isso aqui. Seu chamado é específico. O chamado, como diz o profeta Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te chamei para essa obra, para pregar a palavra. Eu nunca tive dúvida disso, mas eu corri sempre disso. Eu me equipei, me preparei profissionalmente para mim não precisar entrar por esse caminho. Assim, a verdade é essa. Eu estava pregando sobre Jonas um dia na igreja, eu disse assim, eu era um daqueles caras que comprei a passagem para fugir no navio, entrei no navio com muita segurança e disse, não volta atrás, e lá no meio o Senhor disse assim, volta, senão eu vou agitar as águas para você. E quando ele fala, tem que ir, né? Acabou. Então, sim, agora vou para a outra parte da sua pergunta, quando é chamado, quando é vaidade. Olha, aí vai de você. Você precisa administrar isso. Primeiro, entender que aquilo é efetivamente um serviço. Eu sirvo a igreja de Jesus, falando. Eu me preparo para isso. A mesma preparação que eu tinha na faculdade para ministrar, a mesma preparação que eu tinha para enfrentar um júri, eu tenho, às vezes, até muito mais para pregar a palavra. Sim. Porque não é que eu não estava tratando com coisas sérias no direito. Estamos tratando com coisas sérias. Mas eu entendo que tratar da palavra de Deus é algo muito mais sério. Os dias são maus, os maus exemplos são muitos. Então, eu resolvi me dedicar. Todo mundo que me conhece sabe, eu sou muito dedicado no que eu faço. Sim. Eu peguei para fazer, eu vou me dedicar, eu vou em frente, vou para a guerra. Sim. Então, eu dediquei o meu tempo a isso. A vaidade é do coração humano. Salomão disse assim, tudo é vaidade. Agora, o que nós precisamos administrar? É saber que não é você. Uhum. Vou parafrasear aquela passagem de Jesus quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. O jumentinho era o instrumento para Jesus entrar e o povo gritar hosanas. A gente é só o jumentinho da história. Sabe? A gente é só o canal de Deus. Não é que Deus, se eu não fizer, Deus não tem ninguém para fazer. Deus tem gente muito melhor que eu.
Eu só sou a torneira a qual sai a fonte de água que é Cristo. Mas o negócio é esse, não é ele, somos nós, né? Porque ele faz por outro, sim. mas eu preciso Agora, fazer. Quem tem que administrar isso sou eu. Eu que vou ter que administrar, entender que isso não pode subir ao meu coração, entender quem sou eu. Eu estou aqui hoje por um privilégio de Deus, estar aqui conversando com você. E isso representa, Ricardo, esse bate-papo aqui representa para mim, como pastor, a igreja conversando com a sociedade. Sabe, de modo geral, eu vejo você como profissional, com um amigo que nós somos aqui, mas não é só questão de amigo. Eu vejo a igreja sentando e falando assim, vamos dialogar com a sociedade. Abrindo as portas, aproximando. Entendeu? Então precisamos fazer isso. Mas eu tenho que entender que eu sou um representante de Deus. Olha, se você estivesse aqui hoje conversando, por exemplo, com um assessor de Neymar, digamos. Sim. Você está aqui entrevistando hoje um assessor do Neymar. O que seria perguntar? O foco não era a assessoria. O foco era dizer assim, cara, como é o Neymar? Como é isso? O foco tem sempre alguém maior por trás. Vou só usar essa expressão. Eu só sou esse cara. Sim. Sendo o assessor, em tese. Sendo o canal, o instrumento de Jesus. Eu não sou o foco. Sabe? Eu não posso ser o foco. Na hora que eu achar que eu sou o foco, aí se torna tudo uma vaidade. Uma idolatria. Uma idolatria. E nisso aí, Deus não habita.